Ofélia pergunta por que Má não lhe disse nada. Diz que o bebê ainda está com ela e mostra o ultrassom que encontrou. Nervosa, Má diz à mãe que aquele ultrassom não é seu e pergunta por que ela estava mexendo em suas coisas. Ofélia pergunta o que fez para que ela parasse de confiar nela. Susana diz a Camila que ela pode convidar o pai para ir ali um dia. Camila diz para ela não se incomodar. Susana diz que não é nenhum incômodo, que aquela casa também é dela. Que lhe diga e ela pode preparar algo especial. Camila diz que avisará. Com ironia, Má pergunta se a mãe realmente não sabe o que fez para que ela parasse de confiar nela. Ofélia assegura que sempre a apoiou. Má diz que não é verdade e a lembra do que lhe falou quando ela contou que estava grávida. Ofélia diz que sabe que errou, mas ela precisa entender que foi uma notícia que a pegou de surpresa. Ela não soube como reagir e, além do mais, ela não tinha nada a oferecer para esse bebê. Má diz que agora está tudo resolvido. A mãe não tem mais nada com o que se preocupar. Ela resolveu tudo sozinha e não lhe causou nenhum problema. Ofélia garante que o bebê não é nenhum problema. Má diz que para ela era assim, por isso não lhe disse mais nada. Pega o ultrassom das mãos dela e diz que não vai permitir que ela faça o mesmo com seu filho, que o envenene com suas palavras e ambição. Luiz reclama com Leonardo por terem tirado Camila de casa sem nada. Leonardo diz ao pai que não concordou, mas o Nicolas estava furioso e mandou ela ir embora sem as suas coisas. Luiz pergunta se é assim que Leonardo quer que ele confie nele. Ofélia garante a Má que vai amar o neto com todo o seu coração. Má pergunta se a mãe não acha que agora ela arruinou a vida por ter engravidado. Ofélia diz que nunca pensou isso, que quando ela lhe deu a notícia, ela teve medo de não poder dar uma boa vida para o bebê. Ofélia fica muito surpresa quando Má diz que Luiz já sabe de tudo. Má diz que como a mãe vê, ela pode resolver os seus problemas e ao do seu bebê sem ela. Má devolve o ultrassom para a mãe e sai. Ofélia beija o ultrassom. À noite, Luiz percebe que Má está estranha e pergunta o que aconteceu. Má diz que não quer ver a mãe porque sente que estão o tempo todo discutindo. Luiz avisa ela que no dia seguinte sairá de viagem para participar de um congresso. Arthur leva Valéria para casa e diz que quer recuperar o tempo em que não esteve com ela. Valéria diz que tem medo de que os dois saiam machucados. Arthur diz que também tem medo, mas se os dois tiverem fé no seu amor, tudo vai ficar bem. E eles se beijam. Luiz pede para Arthur lhe explicar com que direito tiraram Camila de casa daquele jeito. Arthur diz que concorda que a irmã não merecia. Luiz pergunta por que então ele deixou que ela fosse. Arthur diz que foram dias difíceis, que tudo saiu do controle, mas foi falar com ela e lhe ofereceu ajuda, mas ela não aceitou. Luiz diz que é claro que ela não ia aceitar depois da humilhação que fizeram ela passar. Arthur diz que estavam desesperados e que Nicolas fez isso porque achou que era a melhor coisa a fazer para que ela se sentisse pressionada. Luiz diz que sempre os ensinou a protegerem uns aos outros, não que se unam para se destruírem. Chateado, Arthur diz que então o pai deveria estar ali com eles, mas estava em sua lua de mel com aquela garota. Nicolas chega em seu apartamento. Ele não para de pensar em Valéria. Sente ciúmes por ela estar com seu irmão, mas diz para si mesmo que era assim mesmo que tinham que ser as coisas. Camila diz a Juan que foi ver o pai, mas acabaram brigando porque, como sempre, ele defendeu a sua estúpida esposa. Juan a abraça. No dia seguinte, Má deseja sorte a Luiz no congresso. Luiz diz a ela que voltará logo e a aconselha a tentar ficar bem com a mãe. Má conta para ele que a mãe já descobriu sobre a sua gravidez. Luiz pergunta como que Ofélia reagiu. Má diz que ela ficou muito surpresa. Valéria sai de casa e fica surpresa ao ver Arthur. Arthur diz que estava passando por ali e pensou que os dois poderiam ir juntos para o trabalho. Valéria diz que não acredita nele. Arthur diz que na verdade sentia muita falta dela e por isso foi vê-la. Valéria diz que também sentiu muita falta dele. Ofélia diz a Má que sabe que ela está evitando, mas não vai permitir que ela faça isso. Ofélia diz que a ama mais do que tudo nesse mundo e pergunta por que a filha está assim com ela. Má diz que as coisas mudaram. Ofélia diz que entende isso, mas não concorda que ela confie mais em um homem que acabou de conhecer do que na sua mãe, que a carregou em seu ventre. Paula diz a Leonardo que Ofélia disse que ela estava exagerando sobre o que aconteceu e que estava se fazendo de vítima.
Leonardo fica muito bravo e diz que vai falar para Ofélia parar agora mesmo. Paulo o impede de sair, diz que essa mulher manipula tudo ao seu favor e então ele vai gerar outro problema com o pai. Leonardo diz que não pode deixar que aquela senhora consiga o que quer. Paula diz que não quer mais conflitos, que se contou para ele é porque não quer lhe esconder nada e garante que Ofélia vai se arrepender um dia por tudo que faz. Mar diz à mãe que Luiz é um bom homem e o único que realmente se preocupou com ela. Ofélia pergunta como que ela pode ser tão ingrata depois de todos os sacrifícios que fez por ela. Mar diz que ninguém pediu os sacrifícios dela e, além do mais, tudo que ela faz é por si mesma. Leonardo e Paula se aproximam, veem as duas discutindo e perguntam o que está acontecendo. Paula pergunta por que tanta gritaria. Ofélia diz que é assim eles falam quando estão conversando. Na empresa, Luiz diz a Nicolas que ele o decepcionou profundamente e pergunta como que ele pôde tirar Camila de casa daquele jeito. Nicolas diz que pensou que ela fosse reagir. Luiz pergunta quando que foi que ele viu a mãe dele e ele fazerem algo assim. Nicolas o lembra que o enviaram para estudar no exterior para que pudesse amadurecer mais rápido e diz que durante anos se sentiu isolado da família. Luiz diz que ele e Cecília queriam que ele fosse mais independente. Mas Camila não é como ele porque ela é uma mulher. Nicolas diz que o pai também tem culpa, que ao invés de ter saído de lua de mel deveria ter estado ali e cuidado da sua filha. Luiz diz que pensou que ele ia entendê-lo, mas não é assim. Leonardo diz a Ofélia que não quer mais problemas naquela casa. Ofélia diz que está tudo bem, que às vezes ela e Mar levantam a voz quando conversam. Paula pergunta se Mar está bem. Ofélia diz que é claro que a sua filha está bem. Leonardo e Mar se retiram. Paula diz a Ofélia que acha muito engraçado, pois nem mesmo a filha dela a suporta. Ofélia manda ela calar a boca. Paula diz que todos abrem os olhos em algum momento e Mar está começando a fazer isso. Ela sai e Ofélia teme que a sua relação com Mar piore. Arthur tira fotos de Valéria e diz que ela está perfeita. Os dois combinam de saírem para almoçar mais tarde. Leonardo, Nicolas e Arthur comentam que o pai está chateado por terem expulsado Camila de casa. Luiz se aproxima deles, diz que está indo para um congresso, mas quando voltar, quer ver eles e Camila. Luiz manda o motorista ir para a mansão e parte sozinho para o congresso. Paula pergunta se Mar está tendo problemas com a mãe. Mar diz que discutiram, mas não é nada importante. Paula diz que lamenta que elas discutam tanto. Mar diz que a mãe é complicada, que parece que nem mesmo a escuta. Paula diz que ela não está sozinha, que está ali para o que ela precisar. Arthur leva Valéria a um restaurante elegante. Diz que era o favorito da mãe e pede para ela ser sua namorada. Valéria aceita emocionada, diz que sempre colocou barreiras entre as pessoas, mas ele soube superá-las muito bem. Arthur diz que ela tem algo muito especial. Valéria diz que tem muitos defeitos, mas se ele a aceita com todos, então serão felizes. Arthur diz que nunca havia sido tão feliz quanto no dia em que a beijou pela primeira vez. Nicolas conversa com a tia sobre o que está sentindo por Valéria. Graciela diz que ele é um bom irmão e que uma pessoa não pode impedir que o amor chegue. Arthur chega muito feliz e conta que Valéria aceitou ser a sua namorada. Nicolas parabeniza o irmão. Arthur diz que foi graças a ele que o irmão o lembrou o que importa na vida. Graciela diz que espera que Arthur não esqueça, pois o que Nicolas fez foi um ato de amor por ele. Paula diz aos cunhados que quer apresentar o evento deles. Nicolas diz que tem certeza de que ela vai se sair muito bem. Um carro com 2 homens dentro se aproximam do carro de Luiz e ficam lado a lado com ele. Luiz acha eles suspeitos e aumenta a velocidade. Valéria conta para Mar que ela e Arthur estão namorando oficialmente. Brincando, Mar lembra que a irmã dizia que nunca ia se apaixonar e diz que fica muito contente por vê-la feliz. Valéria diz que nunca pensou que se sentiria assim. À noite, durante o jantar, a empregada avisa Mar que estão a procurando. Mar fica surpresa ao ver alguns agentes da polícia e pergunta o que está acontecendo. O inspetor diz que foi informá-la sobre um acidente que o senhor Portilla sofreu. Assustada, Mar pergunta se Luiz está bem. O inspetor diz que lamenta informar que o senhor Portilla perdeu a vida. Chocada, Mar diz que isso não pode ser. O inspetor diz que precisa que ela vá reconhecer o corpo do marido. Mar pede para Rosinha avisar Nicolas.
Juan e Camila estão saindo de casa quando vem Arthur chegando com Valéria. Camila pergunta o que o irmão está fazendo ali. Arthur diz que foi deixar Valéria em casa. Camila pergunta por quê, se ela sabe andar de ônibus. Arthur diz que quis levá-la porque Valéria é namorada dele. Furiosa, Camila diz que ele não pode levar aquela garota a sério. Arthur diz que agora Valéria é cunhada dela e que nunca havia levado algo tão a sério. Camila diz que pensou que Leonardo havia tomado a pior decisão da sua vida, mas não é verdade. O pai e ele estão perdidos, que não sabe o que eles veem naquelas mulheres porque elas são a desgraça que caiu sobre a família. Arthur fica muito nervoso e exige que ela se desculpe com Valéria, pois ela não tem culpa do que aconteceu. Valéria diz a Camila que a entende, mas pede que ela a conheça primeiro antes de julgá-la. Valéria estende a mão e pergunta se ela concorda em se darem a oportunidade de se conhecerem melhor, pelo amor que elas têm por Arthur. Nicolas e os demais se aproximam de Mar e o inspetor informa a eles sobre o acidente de Luiz. Nicolas pergunta se o pai está no hospital. O inspetor diz que infelizmente Luiz faleceu. Todos ficam chocados. Camila diz a Valéria que não a interessa conhecê-la melhor e que ela é igual à mãe e à irmã, que elas machucam as pessoas que as ajudam e aproveitam de todos. Valéria diz que não são assim e que não tem por que serem inimigas. Camila diz que já são inimigas e sai com Juan. Em nome da irmã, Arthur se desculpa com Valéria. Valéria diz para ele dar tempo para Camila que ela perceberá que ela não é o que ela pensa. O inspetor diz à família Portilla que o carro de Luiz pegou fogo e o corpo ficou em estado muito ruim, então precisam que alguém os acompanhe para reconhecê-lo. Nicolas e Leonardo vão com eles. Mar desmaia. Ofélia a ampara em seus braços. Juan diz a Camila que ela não devia ter falado daquele jeito com Valéria. Camila pergunta se ele vai defender Valéria depois de tudo que Mar fez a ele. Juan diz que o que aconteceu com Mar é outra coisa, que conhece Valéria e ela é uma boa pessoa. Camila reclama por ele ficar do lado de Valéria. Juan diz que é melhor esquecerem isso e irem jantar. Graciela liga para Camila e dá a notícia sobre a morte de Luiz. Camila fica em choque. Valéria diz a Arthur que foi um dia lindo e não quer que ele termine. Arthur diz que não precisa terminar, que pode ficar ali com ela. Nicolas liga para ele, mas Arthur ignora a ligação. Nicolas continua insistindo e Valéria diz que é melhor ele atender. Arthur fica sabendo da morte do pai. Preocupada com a reação dele, Valéria pergunta o que aconteceu. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo diário da novela As Filhas da Senhora Garcia. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.